If you had water in the wilderness, if you ever been pulled up out the pit, if you made it through and it makes no sense, yeah, that's how you know it was him. If you got a savior who broke your chains, if you got a maker who made a way, if you got a Holy Ghost in your veins, then praise him like you're not ashamed. Who opened your prison doors? Who dried up your ocean floor? Boa noite, igreja, graça e paz, amém? Glória a Jesus, quero louvar Deus por essa oportunidade. Eric já adiantou aqui, pastor está pregando, ministrando em outra igreja hoje pela manhã. A pastora Débora também esteve fora, ministrando nessa mesma igreja, nesse mesmo evento, e agora à noite ele está lá, mas nós estamos aqui enquanto igreja para podermos adorar ao Senhor, cultuar e também meditar na sua palavra. Por isso, abra sua Bíblia, livro de Marcos, capítulo de número 1, verso de número 14 ao verso de número 18. Para você que não me conhece, deixa eu me apresentar, me chamo Vinícius Braga, conforme já foi adiantado aqui pelo Eric, que já adiantou minha pregação também. E eu congrego aqui na igreja já faz 2 anos e meio, aqui sirvo, aqui tenho buscado ser fiel a Deus. E nessa noite, com a ajuda do Espírito Santo, quero trazer uma mensagem sobre o tema agentes de transformação. Nós temos trabalhado ao longo desse tempo, essa série de mensagens, o Deus, o transformador de histórias, que transformou a minha, transformou a sua vida e continuará transformando vidas. E pensando e meditando sobre isso, orando um pouco ao Senhor, tenho percebido que de fato, Deus transforma, Deus muda pessoas da água para o vinho, pessoas que quem sabe você conheceu, que antigamente tinham um proceder, um procedimento, um estilo de vida e hoje, seguindo a Cristo, adotaram um procedimento, uma forma de vivenciar, uma forma de lidar com as suas situações de forma muito diferente, baseada na palavra, que tem, mais do que isso, um destino eterno liberado sobre elas e apontado sobre a vida delas, pelo que Jesus fez por elas. E isso é muito lindo, é maravilhoso, mas mais do que sermos transformados, ou para além de sermos transformados, que também é extremamente importante, Deus quer usar a sua vida, que já foi transformado, como um agente de transformação na vida do próximo. Quantos aqui desejam ser agentes de transformação na vida do próximo? Diga amém. Você vai lembrar, estava pensando no Gadareno por esses dias. Ele era um homem que estava endemoniado, terrivelmente endemoniado. A Bíblia vai nos contar que na vida daquele homem haviam legiões de demônios. Jesus apenas com uma ordem expulsou todos aqueles demônios, eles foram para uma manada de porcos que caiu despenhadeira abaixo e aquele homem foi transformado. Quando as pessoas o viram, notaram a diferença. Agora não estava mais nu, agora não estava mais perturbado, acorrentado, ele estava vestido, sentado e falando em perfeito juízo. É isso que Jesus faz. Mas não parou por aí, ele foi transformado, ele foi atrás de Jesus, ele foi em busca de Jesus e disse, deixa que eu vá com você, deixa eu te seguir. Mas então, diante daquela situação, Jesus deu um conselho para ele, eu te transformei, agora você não precisa me seguir fisicamente, vá até a tua casa e fale daquilo que eu tenho feito na sua vida, seja um agente de transformação. E a Bíblia nos mostra que aquele homem, que antes era tão temido, tão acorrentado por Satanás, agora ele vai naquela cidade, mas não só naquela cidade, na sua casa, mas em toda a Decápolis, ou seja, uma região de 10 cidades, ele anuncia aquele que tinha transformado a sua vida, que transformou a minha e a sua, Jesus Cristo de Nazaré, porque Deus nos chama, não apenas para nós recebermos as suas bênçãos, mas para nós transbordarmos daquilo que Ele tem derramado sobre a minha e sobre a sua vida. Você vai lembrar também daquela mulher samaritana, que estava no poço, lá no poço de Jacó em Samaria, e aí Jesus encontra ela, tem aquela conversa, aquele diálogo com ela. E naquele encontro de Jesus com aquela mulher, ela de fato conhece e reconhece que Jesus Cristo era o Messias. Naquele contato, a Bíblia nos mostra que ela reconhece, se prostra, mas quando ela vai para a cidade, ela conta para todo mundo e fala, olha, eu encontrei o Messias, porque ele falou tudo a respeito da minha vida. E por conta daquela transformação, ela apontou para o Messias, ela apontou para o Cristo, para o transformador de histórias, e toda aquela população, ou muita gente, uma grande multidão, foi atrás de Jesus, e a Bíblia diz que muitos creram nele. Por quê? Porque uma mulher antes pecadora, agora transformada, ela tomou uma decisão de não guardar aquilo para si, mas de compartilhar com o próximo aquilo
aquilo que Jesus tinha feito na vida dela. No nome de Jesus, isso é maravilhoso para nós. Eu creio que a partir de hoje, pessoas tomarão decisões de ser assim como essa mulher, e assim como o gadareno, não de guardar para si, não de reter as suas bênçãos, mas de compartilhar, sendo um membro do corpo, sendo útil para Deus nesse tempo. Quantos desejam assim? No nome de Jesus, digam amém. Marcos 1, verso 14 a 18, vai nos dizer o seguinte: depois que João, o Batista, foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele, o reino de Deus está próximo, arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André, lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Curva sua cabeça. Pai, em nome de Jesus eu me coloco diante da Tua presença, juntamente à Tua igreja, e nós cremos no poder da Tua palavra para nos transformar, mas nós queremos, meu Senhor, transbordar de Ti na vida do nosso próximo. Por isso, abre a nossa mente, o nosso entendimento. Espírito Santo, toma a minha vida, toma, Pai, a vida desta igreja e este ambiente, toma o completo controle desta reunião. Nós estamos aqui por Sua causa e colocamos o Senhor entronizado entre nós. Tenha liberdade no nome de Jesus. Amém, aleluia. Então hoje, através da vida de André e de Pedro, eu quero trabalhar um pouco dessa temática a respeito de sermos canais de Deus para esse tempo que o Senhor tem nos colocado aqui nessa terra, aqui nesse bairro, enquanto igreja também. Mas olhando um pouquinho para essa passagem, você vai perceber, se você olhar algumas páginas antes na sua Bíblia, e até mesmo nos outros livros sinóticos que nós chamamos, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, que têm relatos similares ou de acontecimentos similares, mas sobre óticas e propósitos diferentes, nós vemos que, um pouco antes desse episódio, Jesus havia sido batizado por esse João Batista, que agora é preso. Ele foi preso, mas Jesus, naquela época, um pouco antes disso, foi batizado por ele no Mar da Galileia. E aí, quando nós vemos Jesus sendo batizado, o Pai fala a respeito de Jesus, a pomba desce de forma corpórea, o Espírito desce de forma corpórea de pomba, representando ali a Trindade naquele momento, e nós vemos Jesus depois disso indo para o deserto, o quê? Guiado ou direcionado ou levado pelo Espírito Santo. Jesus andou nessa terra guiado pelo Espírito Santo, e eu e você também temos esse privilégio, pois Paulo vai dizer que aqueles que são filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. E Jesus vai para o Espírito, guiado pelo Espírito, vai para o deserto, e lá ele fica num período de 40 dias em jejum. E a Bíblia nos mostra, e até o escritor Lucas vai comentar, que ao longo desses 40 dias, Jesus foi tentado, embora na Bíblia nos mostre apenas a tentação final, onde nós vemos aquelas 3 perguntas, aquelas 3 tentações de Satanás a respeito da identidade de Jesus, tentando utilizar a própria palavra de Deus como pedra de tropeço na vida de Jesus. Nós vemos que ao longo de 40 dias, Jesus foi tentado naquele deserto este, que ele foi conduzido pelo Espírito. Mas a verdade é que o nosso Jesus venceu. A Bíblia vai dizer que ele em tudo foi tentado, mas sem pecado. Então, nessa área que você é tentado, nessa área que eu sou tentado, nós temos sim alguém que pode nos ajudar, que conhece a minha e a sua fraqueza, que enfrentou a mesma estrutura humana, a mesma estrutura carnal, mas ele venceu porque ele estava guiado pelo Espírito Santo de Deus. Paulo vai dizer: andei em espírito e vocês não cumprirão a concupiscência ou o desejo da carne. É essa a fórmula do Evangelho para nós, uma vida guiada pelo Espírito Santo de Deus. Mas após o deserto, nós chegamos no texto que nós lemos, e ele vai para essa região da Galileia, porque diz que depois que João foi preso, Jesus foi para a Galileia fazendo alguma coisa, proclamando as boas novas de Deus. Ele com certeza, naquele período de jejum de 40 dias, recebeu muito da parte do Senhor, recebeu muito da parte do Pai. Porém, ele não guardou aquilo consigo. O nosso maior exemplo está em Jesus. Ele saiu daquele ambiente de consagração, e ele começou a proclamar as boas novas do Evangelho de Deus. Ele começou a falar, e qual que era a pregação? O tema da pregação de Jesus: arrependimento. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas, creiam no Evangelho. Essa era a mensagem de Jesus. Mas foi a mensagem de João Batista também lá no deserto, e muitos creram. E também foi a mensagem de Pedro, esse que nós vamos falar daqui a pouco. Lá no dia de Pentecostes, quando aqueles homens ouviram aquela pregação que ele entoou eloquentemente àquela multidão, então eles perguntaram: o que faremos? Ele disse: arrependam-se e creiam em Jesus para a salvação.
Essa é a mensagem do Evangelho, porque o homem, ele está fadado à perdição, mas a partir do momento que ele reconhece que no Senhor, ele pode encontrar um lugar de arrependimento, onde ele pode receber o perdão dos seus pecados e ter uma vida transformada, ali ele acha assim uma virada de vida, onde vai conduzi-lo a um destino eterno. João Batista pregou isso, Jesus pregou isso, e Pedro pregou isso. E um arrependimento real, eu escrevi aqui, um arrependimento real evidencia frutos de mudança, evidências genuínas de transformação que Cristo opera. Ele é acompanhado não apenas por um discurso, não apenas por algo que você pode citar ou falar, ou que você pode até escrever, mas de algo que transforma a sua realidade, que gera transformação. Ontem o Eric citou uma passagem aqui muito interessante, uma curiosidade de um vídeo que ele viu no Instagram, de uma igreja que pegou os versículos que estavam escritos na bio do Instagram de algumas pessoas, e ao fim do culto foi fazer um vídeo que era para ser engraçado, e perguntou: o que está escrito em Salmo 115, verso 4? Aí a pessoa não sabia, mas estava lá na bio do Instagram dela, ou seja, não evidenciou ali de fato um relacionamento com Jesus. Deus nos chama não apenas a termos uma vida como igreja, não apenas a professarmos uma fé publicamente, mas a viver uma vida de arrependimento constante, diário, para que a gente possa cada vez mais se aproximar dele e revelar o seu nome na terra. Mas quando eu olho para essa passagem, eu vejo que houve um encontro. Jesus chegou naqueles dois homens pescadores e disse: sigam-me. Assim como ele disse para mim e para você, um dia você recebeu um convite de alguém, ou você, mesmo que tenha nascido na igreja, recebeu um chamado de Deus. Ele tocou no seu coração um dia, e você o aceitou, você entregou, você se entregou a Ele. E Jesus fez isso com aqueles homens, e Ele chegou naquele lugar, no mar da Galileia, e disse: sigam-me. Por quê? Porque eu os farei pescadores de homens. Mas o primeiro impacto que me chama a atenção nesse texto é que Jesus chamou eles, Jesus se encontrou com eles. E quem sabe nessa noite é a primeira vez que você está vindo num templo, ou quem sabe você já veio tantas vezes, mas ainda não teve um encontro real com Jesus. Eu creio, o Espírito Santo está falando ao seu coração, assim como foi com os discípulos de Emaús lá no caminho, enquanto caminhavam com Jesus já ressurreto, já após a sua ressurreição, e eles conversavam e não percebiam, porque os olhos do seu entendimento foram fechados. Mas quando eles perceberam que era o Cristo, um olhou para o outro e falou: por acaso não ardia o nosso coração enquanto ele falava e nos falava das Escrituras? É isso que eu creio que está acontecendo com as nossas vidas nessa noite, porque o Espírito Santo de Deus está aqui, e Ele fala ao meu e ao seu coração. Ele fala ao nosso coração, Ele queima no nosso interior. Mas Jesus chegou naquele endereço, naquela geografia, e Ele encontra aqueles homens que estavam em uma condição. Eles eram pescadores, uma condição profissional que para aquela época era uma condição que revelava simplicidade. Não era um trabalho que revelava grandes ganhos talvez, mas era um trabalho honesto, onde eles estavam operando aquela rede, estavam fazendo o seu trabalho e não estavam tendo tanto êxito. Mas Jesus chega lá e diz para eles: sigam-me, me sigam, venham após mim. Na nossa caminhada com Cristo é similar. Jesus nos chamou, apesar de nós não termos nada para oferecer, ou talvez muito pouco para oferecer em relação a tudo que Deus já nos deu. Ele nos deu o seu Filho unigênito, aquilo que tinha de mais precioso, Ele nos deu, Ele nos doou, e a Bíblia vai nos dizer que Deus prova o seu amor para conosco, enviando Jesus, quando nós ainda éramos pecadores, para nos fazer santos, para nos salvar. Essa é a grande verdade do Evangelho. E aí, a partir de então, aqueles dois homens, a Bíblia vai nos mostrar que eles começam a seguir a Jesus. E eles têm tantas revelações da parte de Deus, porque à medida que nós caminhamos com alguém, nós começamos a ficar parecidos com esse alguém. Eu já estou há 8 anos caminhando com a Duda, e eu tenho um pouquinho das manias dela, ela tem um pouquinho das minhas manias hoje. Por quê? Porque nós caminhamos juntos, estamos juntos, passamos tempo juntos. Eu me lembro quando minha família do Rio de Janeiro, a gente ia viajar nas férias para lá, ainda garoto, adolescente, e eu voltava para o colégio depois das férias, com tudo que é tipo de gíria que você pode imaginar, tentando falar igual carioca, mesmo com esse meu sotaque que não é de lá, porque passei um tempo lá, se ficasse mais um pouquinho, ficava mais carioca, mas como não passava tanto tempo, era só apenas uma semana de férias, eu voltava apenas com algumas expressões. Mas quando nós estamos perto de Jesus, nós começamos a falar como Ele fala.
nós começamos a pensar como Ele pensa, nós começamos a sentir a dor que Ele sente, a compaixão que Ele sentia, e isso começa a tomar conta do meu e do seu coração, e esses discípulos experimentaram isso. A Bíblia vai nos mostrar que nós, agora, não como Moisés, que quando desceu do monte com a sua face resplandecente, da glória de Deus, após os 40 dias que ele passou naquele monte, em contato com o Senhor, e ele teve que botar um véu sobre o seu rosto, porque brilhava muito, e isso gerava várias situações em relação ao povo. A Bíblia diz que agora nós estamos com a face descoberta, e dia após dia, no relacionamento com Jesus, nós somos transformados de glória em glória, ou de glória em glória, cada vez maior. Deus deseja nos transformar, sim, mas para que nós sejamos agentes de transformação, e Ele está nos chamando: sigam-me, 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 até que nós sejamos transformados à imagem de Cristo. Aleluia! Eu vejo que na Bíblia, algumas pessoas, quando foram chamadas, tiveram medo, porque talvez você possa estar pensando, ou se colocando no lugar de André e colocando no lugar de Pedro, mas pensando: será que eu aceitaria esse convite como eles aceitaram? Pessoas receberam convites do Senhor ao longo da narrativa bíblica. Gideão teve medo, mas você pode ver no final da história que o Senhor foi com ele, e com 300 apenas venceu um grande exército. Mas Moisés também teve medo, queria que Deus mandasse outro em seu lugar, mas Deus escolheu Moisés e Deus não errou, ele foi no endereço certo. Jeremias também teve medo, o profeta chorão, o lamentador, mas Deus escolheu Jeremias para aquele tempo, para ser uma boca profética naquele lugar onde Deus havia o plantado. Deus não errou quando escolheu você. Deus não errou quando Ele te chamou. Deus não errou o endereço ou a pessoa quando Ele chamou você para perto e disse: ei, vem me seguir. Não, Ele te escolheu, Ele te ama, Ele te deseja por perto, e Ele quer cumprir os seus propósitos na terra através da sua vida. Nós, apesar de não termos muito para oferecer, Ele nos chamou, Ele nos escolheu. Deus te ama e Ele não se engana. Fato é que quando Deus chamou os 12 apóstolos, uma noite antes, um dos evangelhos vai citar essa passagem. Ele passou a noite em oração no monte, e aí na manhã seguinte, ele chama para si dos seus discípulos 12 apóstolos, que estariam mais próximos dele, estariam cumprindo e estabelecendo os fundamentos da fé cristã e da igreja, naquele início da igreja na terra. E é interessante que mesmo sabendo que Judas ia traí-lo, ele o chamou. Deus chamou, Jesus chamou Judas, mesmo sabendo que ele ia traí-lo. Então Jesus não erra, tudo tem um propósito. Se Judas não estivesse lá, Jesus não teria sido entregue aos romanos, aos judeus, para ser crucificado, e ali não estaria completando a obra da cruz. Mas Deus faz tudo com um propósito, Ele te chamou com um propósito. Ou seja, você não pode achar que você foi transformado por Cristo sem propósito, apenas para si mesmo, apenas para alcançar a salvação, que já é muita coisa, já é uma bênção muito grande. Mas Deus te chamou, sim, Deus te escolheu, Deus te separou com um propósito. A Bíblia vai nos mostrar Davi falando que antes, quando ainda estava sendo formado no ventre da minha mãe, Deus já me conhecia. E assim como Jeremias, quando já estava no ventre da mãe, já tinha separado a profeta às nações. Deus te chamou com um propósito para esse tempo. E a minha oração é que nessa noite o Espírito Santo desperte a minha e a sua vida, para que nós saiamos daqui se encarregando essa chama da transformação em nós, mas que as pessoas também sejam impactadas por esse evangelho que transformou a nossa vida. Esse é o desejo do meu coração, esse é o desejo que Deus colocou no meu coração. Então vamos aprender um pouco com André, com Pedro. Qual que é a primeira atitude deles? Após receber esse convite de Jesus, eles deixaram as redes. Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e os seguiram. Deixando as redes. Primeiro passo para alguém que deseja seguir a Jesus, para alguém que deseja ser um discípulo de Cristo, é deixar aquilo que pode estar te embaraçando no agora e te impedindo de estar perto de Cristo e caminhando com Ele. Aqueles homens não titubearam diante do chamado de Jesus. Aqueles homens não pensaram duas vezes diante do convite de Jesus. Eles deixaram as suas redes para trás, imediatamente, e foram atrás de Jesus. Foram atrás de Jesus. Esse é o desejo do coração de Deus para mim e para a sua vida. Mas a pergunta que veio ao meu coração enquanto meditava nisso é: será que na minha vida, e aí você medita com você, eu meditei para a minha, será que na minha e na sua vida não existe nada que está nos prendendo de seguir Jesus mais de perto? Ou será que quando Ele nos chama, nós queremos fazer as nossas coisas ao nosso tempo? Qual é a sua resposta para Deus nessa noite? Qual é a disposição do seu coração nessa noite? Se Jesus entrasse aqui, em forma corpórea, pegasse esse microfone e fizesse um chamado para você, cumprir uma missão e seguir a Ele, qual seria a sua resposta?
que você pensaria? Aqueles homens com certeza tinham seus compromissos. A Bíblia nos mostra que Pedro era casado, tinha uma família. André, nós não sabemos da família dele, mas com certeza também tinham seus compromissos. Agora, qual foi a atitude deles naquele momento do chamado? Eles não titubearam, eles deixaram as redes e o seguiram. Eu fiquei pensando, o que será que eles viram naquele Jesus, naquele homem, que chamou tanta atenção e falou, eu vou deixar tudo, e eu vou seguir a esse homem aí, aonde ele for, eu vou atrás dele, porque eu quero aprender, eu quero ser transformado por isso. Há algo em Jesus, quando nós colocamos nossos olhos nele, que nos atrai, que nos puxa para perto, e o salmista vai dizer, quando nós colocamos os nossos olhos no Senhor, nós ficamos radiantes de alegria, é nele que nós precisamos olhar. Se você lembrar, Eliseu foi alvo disso aqui também. Eliseu, no Antigo Testamento, sucessor de Elias, um dia Elias deixa e passa a capa sobre Eliseu. E aí Eliseu, ao invés de titubear, ao invés de pensar em outras coisas, ele prontamente aceita o chamado. A Bíblia vai dizer que ele estava arando 12 juntas de bois. Ele pega uma junta, ele queima aquela junta, queima as carroças no fogo, faz um churrasco, divide a carne com todo mundo, e ele vai atrás do profeta, de cumprir o projeto de Deus para a vida dele, de ser um agente de transformação na vida daquela nação de Israel, porque ele entendeu que quando nós recebemos uma missão da parte de Deus, nós precisamos nos desvencilhar, deixar para trás aquilo que nos prende, que nos limita, que não deixa que a gente cumpra o nosso chamado, o nosso ministério. Aquilo que pode estar, quem sabe, nos limitando. E quem sabe você pode estar limitado pela ignorância, ou pelo medo, ou quem sabe pelo orgulho, ou a culpa que o próprio Satanás pode lançar sobre você, porque ele é acusador. Mas hoje, no nome de Jesus, tome uma postura de fé, um posicionamento de deixar aquilo que te prende, aquilo que te afasta, e seguir a Jesus mais de perto, ver o que ele faz, aprender com Jesus, ouvir as suas palavras. Esse é o desejo do Senhor para nós nessa noite. Mas não só deixaram, não foi apenas algo passageiro, mas eles foram e seguiram a Jesus. Eles passaram a seguir a Jesus. Esse era o convite do mestre. Eles continuaram seguindo a Jesus. E ninguém vai conseguir viver uma vida de fato transformada se estiver distante de Jesus. Porque, como eu disse, quanto mais perto você está de alguém, mais você adquire aqueles comportamentos, ou aquelas manias, ou enfim, aquelas formas de falar, o sotaque, você adquire os costumes, você começa a gostar da comida que o outro gosta, você começa a desejar ter uma rotina como a outra pessoa. Quando você está próximo de alguém, você começa a ficar mais e mais e mais semelhante ou similar a essa pessoa, e ninguém consegue viver uma vida se estiver distante de Jesus. Ele é o mediador. Nós não conseguimos acessar a Deus se não for por meio de Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e os homens. Nós estávamos desconectados, mas Ele veio pelo ministério da reconciliação e nos reconciliou consigo mesmo para a glória de Deus. Hoje nós temos acesso, o véu foi rasgado de alto a baixo. Quantos sentiram a presença do Espírito Santo aqui já nessa noite? É por causa dele, é porque ele nos conecta ao Pai, ele enviou o seu Espírito Santo sobre nós, e nós podemos ter essa dádiva de seguir a Jesus de perto, agora tão de perto que até de dentro. Ele falou, aquele que crer em mim, eu habitarei nele, virei e faremos nele morada. O Espírito Santo habita em nosso interior, e a Bíblia vai dizer que o Espírito testifica ao nosso Espírito que somos filhos de Deus, ou seja, ele está tão perto de nós, perto está o Senhor, que ele fala ao nosso coração, ele fala à nossa mente, ele ministra ao nosso coração e nos dirige. Por isso, meu convite a você é que você seja alguém que anda perto de Jesus, alguém que segue a Jesus. E é interessante que Jesus veio à terra, eles seguiram Jesus enquanto estivesse na terra, mas antes de subir, a Bíblia nos mostra que Jesus os capacitou e os outorgou uma autoridade que deixava com que eles pudessem caminhar sozinhos, vamos colocar assim entre aspas, né? Sempre com o Espírito Santo de Deus. Mas a Bíblia diz que Jesus sopra sobre eles e disse, recebam o Espírito Santo. E após receberem o Espírito Santo, ele vai declarar, assim como eu fui enviado, eu vos envio. Todo o poder me é dado no céu e na terra, portanto, ou seja, já que todo o poder me é dado no céu e na terra, eu estou outorgando a vocês, agora, ide, fazei discípulos, pregai a todas as nações, assim como eu fui enviado, eu vos envio. Só ouve isso da boca de Jesus quem anda perto dele, quem segue a Jesus. Mas eles tiveram que tomar uma decisão. Eles tomaram essa decisão, e essa decisão teve um preço, porque seguir a Jesus tem um preço. O pastor citou esse texto de manhã, de Lucas 9, 23, que diz, Jesus dizia a todos, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, e tome diariamente a sua cruz, e siga-me. Teve um preço, eles abandonaram a sua profissão. Eu não sei quais foram as consequências práticas disso, no detalhe, mas eu
tenho consciência pela palavra que eles tiveram que pagar um preço. Pedro vai até dizer para Jesus em dado momento da caminhada: Senhor, nós largamos tudo, largamos casa, largamos profissão, largamos a família para te seguir. O que vai ser de nós? E Jesus vai declarar para eles: olha, Pedro, é o seguinte, não há ninguém que largue tudo, não há ninguém que pague o preço, que não vai receber as minhas bênçãos, não só no mundo por vir, mas já no mundo de agora. Há uma recompensa para mim e para a sua vida, por nós termos decidido seguir a Jesus e pagado o preço. Nós precisamos entender que a realidade do Evangelho implica em pagar o preço. 2 Timóteo 3,12, Paulo vai dizer: de fato, todos que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Está sendo perseguido, meu irmão? Glória a Deus! Que bênção! Porque isso significa que você está pagando um preço aqui na terra e vai ter uma recompensa já aqui, mas muito maior lá no mundo vindouro. Quantos creem podem dizer glória a Deus? Aleluia, de fato haverá uma recompensa. Paulo, no fim, ele não se arrependeu de ter largado tudo e daquelas coisas que ele mesmo vai dizer que ele considerava por ganho, agora já reputava por perda. Não, ele não vai dizer que ele se arrependeu, ele vai dizer: eu completei a carreira, eu fui um agente de transformação por toda a Ásia, por onde eu passei, e isso vale muito a pena. Agora a coroa já está me preparada, eu vou encontrar com ele. Ele estava alegre, ele estava empolgado com o encontro dele com Cristo, porque um dia ele entendeu que o preço valia a pena, o custo valia a pena, porque aquele que pagou o maior preço já tinha sido morto na cruz, mas ele está ressurreto, ele está vivo à destra do Pai, e a presença do seu Espírito Santo está conosco, porque ele prometeu e disse: eu vos enviarei o Espírito Santo. Naquele dia de Pentecostes, ele desceu e permanece conosco. Louvado seja Deus. Eu olho para a vida de Policarpo de Esmirna, um dos pais apostólicos, e vejo que aquele homem, por muitos anos, provavelmente discípulo de João, o apóstolo, ali entre o 2º século da história cristã, nós vemos que aquele homem foi uma pessoa muito influente dentro da igreja primitiva. Muitos dos seus escritos, das suas falas, até hoje reverberam na história. E ele foi preso, foi mandado aos leões e tentaram fazer ele negar a sua fé. E ele respondeu: por 83 anos eu tenho servido a Jesus, ele nunca me deixou, eu tenho seguido a Jesus, e não vai ser agora que eu vou deixar. Pode me lançar aos leões, vale a pena o preço. O corpo de Policarpo Quaresma foi estraçalhado, depois foi queimado, mas eu quero te dizer que um dia, quando nós chegarmos no céu, nós vamos encontrar esse homem lá, porque vale a pena servir a Jesus e seguir a Jesus, vale a pena. Aleluia. Por quê? Porque isso tem um impacto eterno. Isso não para aqui. A nossa vida é muito curta aqui, mas há algo que Deus quer fazer através da sua vida aqui, que vai reverberar por toda a eternidade. Por toda uma eternidade. Apesar do preço a ser pago, das renúncias necessárias para seguir a Jesus, nós já temos uma garantia, há uma recompensa, há um galardão. A Bíblia diz que Ele é galardoador daqueles que o buscam. Quantos desejam receber o seu galardão? Aleluia! Ele é um Deus maravilhoso. Isso já é motivo suficiente para eu e você seguirmos a Jesus de pertinho e termos esse relacionamento com Ele. Eu me lembrei, enquanto preparava disso, o testemunho de um homem, George Miller. Quantos aqui já leram o livro Heróis da Fé? Alguns poucos. Eu recomendo você que compre esse livro, que leia esse livro. É um livro que trata da história, se não me engano, de 20 avivalistas ao longo da história, reformadores, homens e mulheres que fizeram diferença na história da igreja, e um deles é esse tal de George Miller. George Miller, ele viveu ali no século XIX, na Europa, e inicialmente ele tinha uma vida bem desregrada, devassa. Ele era dado aos vícios, ele era dado, sim, a jogos, ele tinha práticas que não agradavam ao Senhor, já tinha roubado até mesmo amigos. Amigos dele que estudavam com ele tinha até roubado essas pessoas, práticas de furto. Ele relata o seu arrependimento, enfim, na sua história, na sua biografia. Ele era esse homem. Mas um dia ele decidiu, numas férias da faculdade, ir para a Suíça, em viagem. Foi numa viagem com os amigos da faculdade. E dentro desses amigos da faculdade, tinha um amigo dele chamado Beta, e esse amigo foi também. E eles fizeram lá a farra deles, viajaram e voltaram. Mas quando voltou, esse Beta, ele estava afastado dos caminhos do Senhor. Ele conhecia o Senhor, mas ele havia se afastado. E o Senhor chamou ele para perto novamente, ele foi em umas reuniões, e depois de algum tempo ele chamou também esse amigo George Miller para ir numa reunião de oração. E ele foi nessa reunião de oração, e George Miller, que nunca tinha estado ali, esteve tão impactado por ver os irmãos de joelho orando, os louvores que foram cantados, uma palavra de reflexão que foi dada naquela reunião de oração, e ele falou: eu quero mais disso, eu quero conhecer mais. E ele começou a ler a Bíblia por conta, ele começou a buscar ao Senhor por conta, e começou a participar dos cultos das igrejas, e teve sim um arrependimento profundo ali na vida dele com o Senhor. E aí Miller, ele vai vivenciar uma história
de fé, resumindo a história dele, para você ler também, né? Senão vou te desencorajar a comprar o livro. Mas compra o livro, você vai ler a história completa, ou até mesmo a autobiografia dele. George Miller é o título, não é autobiografia, na verdade, alguém que escreveu a respeito dele, mas tem um livro específico sobre ele também, na literatura, que é muito interessante, recomendo a todos, bem pequenininho, bem fácil de ler. E você vai olhar para a história desse homem, para o fim da vida dele, você vai ver que em determinado momento, um trecho da palavra de Deus salta aos olhos desse homem. E ele percebe que Deus é o pai dos órfãos. Ele falou, se ele é o pai dos órfãos, eu sou o seu filho, eu preciso fazer alguma coisa. Eu preciso ser um agente de transformação na vida desses que não têm pai. E ele abre um orfanato, tudo pela fé. Ele não recebia salário, mas ele teve tantas respostas de oração e da provisão de Deus, que se somadas as quantias recebidas de ofertas nos orfanatos que ele fundou, passam-se ou ultrapassam 20 milhões de dólares, tudo pela oração, tudo sem pedido, sem campanha, sem patrocínio. Ele foi baseado na fé, na oração. E não bastasse isso, ele era um homem que lia muito a Bíblia. A história nos conta que ele leu mais de 200 vezes a Bíblia. Cerca de 100 delas foram de joelhos. Era um homem baseado na palavra e foi assim que começou a visão dos orfanatos. E esses orfanatos cresceram tanto que atenderam a mais de 20 mil crianças. E tudo começou como? Com um beta, que decidiu ser agente de transformação na vida de um George Miller. E esse George Miller alcançou multidões. Mas se o beta não tivesse aparecido na vida dele, quem seria George Miller? Eu não sei. Agora, deixa eu te falar um pouquinho de André. André, ele foi discípulo de João Batista, a Bíblia vai falar, e ele ouviu de João Batista que Jesus era o Cristo. E aí, quando ele encontra Pedro, é a primeira pessoa que ele encontra após ter ouvido da boca de João Batista, a respeito de Jesus e de quem era o Cristo, ele fala, encontramos o Messias. E Pedro, ou melhor, André, é levado, ou leva Pedro até a presença de Jesus e mostra, ei, esse é o Cristo, aquele que eu te falei, é esse o Messias que nós estamos aguardando. Agora eu te pergunto, assim como Beta, se o André não tivesse feito o papel de se preocupar com a vida daquele que era o Pedro, qual seria a história da igreja hoje? Deus levanta os outros, mas você e eu não conheceríamos a Pedro. Mas André teve a atitude de levantar e de compartilhar com Pedro daquilo que ele estava vivenciando, daquela transformação tão gloriosa que ele pôde vivenciar e experimentar. E eu e você podemos ser assim. Talvez você não se imagine pregando num grande púlpito para grandes multidões, cruzadas evangelísticas, talvez você não se enxergue nesse quadro, você não consiga se enxergar com o microfone na mão, e está tudo bem, cada um tem sua vocação no corpo, como o Eric falou, mas você pode levar a palavra para uma pessoa. Você pode encontrar hoje uma pessoa na sua família, lá no seu trabalho, ou quem sabe nas suas redes sociais, você pode buscar uma pessoa para apresentar a Jesus e ser um canal de Deus na vida dela, um canal de transformação. Hoje o Pedro está ali, ele é da minha célula, ele foi num barbeiro que eu indiquei para ele, e ele já convidou o cara para a célula, já convidou o cara para vir no culto hoje à noite, já convidou... Canal de transformação, agente de transformação, aproveitar as oportunidades, porque o tempo está se findando e Deus deseja que nós sejamos como André, e nós paremos porque Jesus parou por causa do gadareno. O que aconteceu? Evangelizou em 10 cidades, parou por causa de uma mulher samaritana. O que aconteceu? Toda uma cidade foi impactada pela presença de Jesus ali, pela palavra dele. Ele tirou Felipe de um avivamento em Samaria e falou, vai para o deserto. Lá tinha um etíope. Eu não sei o que aconteceu depois daquilo, eu sei que aquele etíope foi batizado e ele foi para a sua terra, mas qual que foi o impacto daquilo? Com certeza pessoas ouviram falar de Jesus, ouviram falar da mensagem do Evangelho por causa da vida daquele etíope. Jesus tirou Felipe de lá com um propósito, e você pode se preocupar com uma vida. E a minha oração agora é que o Espírito Santo traga no seu coração um nome, traga no seu coração uma pessoa, para que hoje você possa mandar uma mensagem para ela, quem sabe fazer uma ligação, quem sabe mandar um convite do próximo culto. Ei, meu irmão, isso não foi para nós apenas, essa mensagem de transformação que vai continuar sendo pregada, é para mais vidas, para mais pessoas que precisam ser alcançadas pela minha e pela sua vida. Agente de transformação, é isso que Deus deseja da minha e da sua vida. E às vezes a gente pensa que é pouco, às vezes a gente pensa que não vale a pena, mas uma vida muda muita coisa, e mesmo que ela não se torne um Pedro, uma vida vale mais do que o mundo inteiro. Ela tem um valor inestimável. Jesus morreu por Jesus morreu por todos, mas morreu por a minha, pela sua vida. Ele deseja que nós tenhamos esse mesmo amor. Quando eu morava em Júlio de Castilhos, um tempo da minha vida, eu trabalhei em outros estados, uma cidadezinha tão pequena lá do Rio Grande do Sul, ali próximo a Santa Maria, tinha 16 mil habitantes mais ou menos,
aproximadamente na época. Eu e a Duda ainda namorávamos na época, e meus pais foram me visitar e levaram a Duda. A Duda nunca quer mais pisar naquele lugar, porque era uma cidade muito pequena, não tinha shopping, não tinha nada para fazer. Eu gostava, porque eu sou um cara bem pacato, mas a igreja de lá me marcou muito, porque era uma igreja muito evangelística, uma igreja que a gente fazia muitas campanhas, uma igreja onde o foco era de fato apresentar Jesus às outras vidas. E lembro-me de uma vez, num sábado à noite, que a gente estava num ensaio de um coral jovem, e naquele ensaio que nós estávamos nos preparando para uma festividade, para um congresso, uma das pessoas ali, vamos imaginar que é o Erics, ele estava com o bebê no colo, o bebê não era dele, mas ele saiu lá para fora para poder acalmar o bebê que estava agitado, estava ali chorando, e naquele contexto, naquele meio que estava tentando acalmar, estava ali na porta da igreja, ele viu uma menina, e ali próximo da igreja tinha uma linha de trem, e aquela menina estava chorando muito, e ela estava perto da linha do trem, e pensando em se matar. Ele estava com a criança, não achou apropriado, chamou mais alguns irmãos da igreja, nós fomos lá e começamos a conversar, e começamos a ministrar sobre a vida daquela menina, de uns 20 anos aproximadamente, 20 e pouquinhos, e ela estava falando que estava com muitos problemas em casa, muitas dificuldades ali dentro do seu lar, e ela não sabia mais o que fazer. A ideia dela era tirar sua própria vida naquela noite. E aí a igreja chegou, nós chegamos e paramos aquele ensaio por causa daquela vida, nós começamos a ministrar nela, falamos, nós vamos lá na sua casa. Botamos ela no carro, fomos com alguns irmãos até a casa dela, e chegando lá nós entendemos que realmente o cenário não era apenas uma desordem assim na mente, uma desordem de ordem espiritual, mas já se refletia no mundo natural, porque era uma bagunça a casa. Eu nunca vi uma casa tão bagunçada. Era cabeça de boneca para um lado e corpo para o outro, cobertor, roupa jogada no sofá, não tinha lugar para sentar, era uma bagunça, era uma completa desordem. Mas nós entramos naquela casa, a mãe já começou a xingar a filha já começou a gritar com a mãe, e uma bagunça naquele lugar. Nós separamos as duas e começamos a ministrar separadamente sobre as duas, começamos a clamar por libertação. O Senhor começou a fazer uma obra linda, e eu nunca vou me esquecer do momento em que as duas se encontraram de novo, liberaram perdão e deram um abraço. Aquele ambiente foi transformado, aquele ambiente foi mudado, o peso da glória de Deus recaiu sobre aquela casa, e nós vimos a glória de Deus ali, por quê? Porque a igreja decidiu parar por a gente poderia falar, não, atende lá, dá um copo d'água, vamos continuar com o nosso ensaio, que a gente tem um compromisso. Não, aquela vida era importante, e deixa eu te dizer, no próximo domingo, no outro domingo subsequente, ela apareceu com a sua mãe na igreja, as vestes já estavam diferentes, a fisionomia estava diferente, tinha um sorriso no rosto, porque houve um encontro transformador com Jesus. Uma família, uma casa foi transformada, porque esse é o poder do evangelho. Mas eu e você estamos nessa posição de agente de transformação. Nós batalhamos enquanto igreja lá, por causa de uma vida, já virou duas, e Deus começou a fazer uma obra. Eu não pude acompanhar, saí de lá logo depois praticamente, eu mudei de cidade, e não pude acompanhar, mas eu sei que elas tiveram um encontro poderoso com Jesus naquela noite. Ontem eu estava correndo no parque eu vi uma menina também cabisbaixa, sentada próximo ao lago, aqui no Parque Tingui, pela entrada ali que dá pela Fridolin Wolff, e eu falei, vou parar minha corrida, e eu vou ali conversar com essa moça, ver se ela precisa de alguma coisa. O nome dela era Ana. Perguntei, Ana, tá tudo bem? Como é que você está? Precisa de alguma ajuda? No início ela estava um pouco resistente, mas aí me apresentei, falei de Jesus para ela abriu um pouquinho dos problemas que ela estava passando na casa dela, eu pude orar por ela, eu pude ministrar uma palavra de bênção e de vitória sobre aquele lar, ministrar realmente Deus transformando aquele ambiente, aquele cenário, aquela atmosfera, e eu vi as lágrimas nos seus olhos, fiz o convite para eu estar aqui. Enfim, Deus faz nos mínimos detalhes, a gente precisa só estar atento àquilo que Deus está querendo fazer em contato com o Espírito Santo, e Ele vai nos presentear com essas oportunidades de sermos realmente diferença na vida do nosso próximo. Talvez como André, que foi para mas talvez como Pedro, que você conhece bem. Pedro, um apóstolo tão para frente, vamos colocar assim, né? Ele sempre estava por primeiro na lista dos apóstolos. Por quê? Porque ele era muito líder, ele tinha essa postura de liderança, essa postura que indicava que ele realmente estava à frente, que ele podia ser a voz de comando daquele grupo dos apóstolos, dos discípulos. Mas Pedro teve encontro com Jesus. Por quê? Por causa de André. E após aquele encontro, ele vivenciou grandes coisas no Senhor. Afinal, foi ele que falou a respeito de Jesus. Jesus perguntou, quem que estão falando que eu sou? Aí começaram a responder. Uns dizem que é Jeremias, outro Elias, outro um dos profetas. E vocês, quem dizem? Aí Pedro respondeu. Não foram os discípulos, foi Pedro quem respondeu. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo.
E aí Jesus vai completar, isso não veio de você, isso foi uma revelação de Deus para a sua vida, porque quem anda com Jesus vive um nível diferente de revelação. Quem anda com Jesus pode receber da parte de Deus revelações diferenciadas a respeito de Jesus, tem uma visão diferente a respeito de Jesus. Mas não foi só ele que foi impactado, porque quem encontra Jesus não consegue guardar isso para si. A família dele foi impactada, afinal, foi ele quem levou Jesus na casa da sogra dele, que estava enferma à morte. Mas Jesus chegou lá e onde havia morte passou a ter vida, porque quando alguém encontra Jesus, a vida dessa família é transformada, o ambiente familiar é transformado. Eu vivi isso na minha casa, na minha história. O meu avô paterno era um homem extremamente dado à bebida, com outras práticas também, mas ele chegava em casa, ele quebrava tudo, ele chegava em casa, ele batia na minha avó, enfim, um cenário de destruição dentro da casa do meu pai. Mas um dia, meu pai com 7 anos, brincando de esconde-esconde, lá no Rio de Janeiro, Nova Iguaçu, ele achou uma porta de uma casa aberta e decidiu se esconder lá, porque a porta estava aberta. Mas mal sabia ele que Jesus já estava chamando, vem, me segue, porque lá dentro estava tendo um culto, e naquele culto ele aceitou Jesus com 7 anos, começou, não ficou só para ele, falou, você é um agente de transformação também, começou a levar os irmãos dele que eram mais novos, e um dia, meu tio Ronaldo, 5 anos de idade, chegou no bar, falou, vô, ou melhor, pai, sai do bar, vai para a igreja. E aquela frase não saiu da cabeça do meu avô. E ele começou a dormir e vinha a frase do meu tio. Ele foi trabalhar, frase do meu tio. E ele não conseguia silenciar aquele pensamento, vai para a igreja, vai para a igreja, vai para a igreja. Até que um dia ele entrou, bêbado mesmo, aceitou Jesus e aí Deus começou a transformar a história. Deus mudou a história. E aí, se você puder conversar, se você for em Nova Iguaçu algum dia, se eu for com você lá, se você me pagar uma passagem para o Rio de Janeiro, estou brincando. Se você tiver a oportunidade de pisar em Nova Iguaçu e falar no nome do pastor Jorge Braga, já falecido, você vai saber que nas Assembleias de Deus daquela região, em diversas igrejas e denominações, era um homem respeitadíssimo. Na sua morte, houve caminhões assim do bombeiro para fechar a rua, milhares de pessoas ali no seu enterro. Por quê? Porque um dia Jesus chegou e transformou aquela realidade. Quando Jesus chega numa família, numa pessoa, essa família, ela vai ser impactada. Quem sabe você está aqui nessa noite num cenário tão desafiador dentro da sua casa. Eu quero te dizer que o Jesus que transformou a família do meu pai, transformou a minha casa, Ele está aqui para transformar a sua vida e você será um agente de transformação lá na sua casa. Eu creio, famílias transformadas, famílias curadas, louvado seja Deus. E aí mais tarde minha mãe aceitou Jesus e lá com 18 anos, eles tinham costume naquela igreja de um jovem cuidava do outro jovem. Então, a Áurea, que é minha mãe, aceitou Jesus, Ismael, que é meu pai, foi discipular ela, e aí deu no que deu. Eu estou aqui pregando para a glória de Deus. Aleluia. Família, ele entra na família. Mas Pedro vivenciou mais experiências do que essas que eu citei. Ele experimentou o sobrenatural. Quantos querem experimentar o sobrenatural aqui? Todos nós. Mas ele ousou em fé, ele andou por sobre as águas. Quando eles foram enviados de 2 em 2, eles voltaram com o relatório, e com certeza Pedro também experimentou isso. Os demônios se submetem ao nosso nome, os enfermos são curados, e o evangelho do reino é pregado. Pedro vivenciou essa verdade. Pedro presenciou também lá no Monte da Transfiguração, a nuvem preenchendo aquele lugar, Elias e Moisés falando com Cristo transfigurado, e a voz de Deus que veio, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. Pedro presenciou isso. Pedro presenciou a ressurreição da filha de Lázaro. Ele pôde estar lá naquele quarto, porque ele estava seguindo a Jesus. Ele foi levantado como uma liderança, se tornou uma coluna da igreja, e aí nós vemos que Pedro era um pregador de evangelho, ele alcançava as multidões, por meio deles muitos sinais, milagres, a própria sombra de Pedro, a Bíblia diz, por onde ele passava, gerava cura. Pedro pôde experimentar grandes coisas, mas porque um dia ele obedeceu e ouviu aquele chamado do Senhor. Foi preso, foi solto por anjos. Meu irmão, pensa viver o tanto de experiência que Pedro viveu. Pedro viveu muita coisa no Senhor, mas por quê? Um dia ele decidiu largar as redes, deixar as redes para trás, seguir a Jesus, pagar o preço de seguir a Jesus e vivenciar uma vida que agradasse a Deus, uma vida de verdadeiro discipulado com Cristo. Fortaleceu muitas igrejas, escreveu cartas, discipulou pessoas, mas apesar de tudo isso, você sabe bem que naquele dia da crucificação, ele negou Jesus. Não uma, não duas, mas 3 vezes. Ele negou Jesus, disse, não conheço esse homem. E a mulher até falou, você com certeza estava com ele, porque você fala do jeito dele. Porque não tem como seguir a Jesus e não ser parecido com Jesus. E aí, Jesus foi traído por Pedro.
Pedro negou a Jesus e ele esmureceu na sua fé naquele momento crítico. E talvez você esteja paralisado no caminho, porque por algum momento, em algum motivo, você deu uma desviada daquilo que Deus tinha para a sua vida. E você talvez tenha até vivenciado experiências extraordinárias, assim como Pedro também vivenciou. Elias, o profeta, e Elias não era um homem qualquer, porque apesar de a Bíblia dizer que era um homem como nós, olha só o que ele fez, ele orou e o céu fechou, parou de chover, orou de novo e o céu voltou a dar chuva. Então, meu irmão, era um homem que tinha intimidade, era um homem que caminhava perto de Deus, era um homem que era amigo de Deus, era um profeta do Senhor que foi levantado, mas ele em dado momento se escondeu na caverna, parou com o ministério, Deus falou: o que você está fazendo aí, Elias? Eu te levantei para o profeta. Tem outros 7.000 que não se dobraram, e Deus tirou Elias daquele buraco. Deus não deseja que nós estejamos parados. Os discípulos, depois da morte de Cristo, se esconderam numa casa. A Bíblia vai dizer, portas trancadas eles estavam. Por quê? Porque estavam com medo, mas naquela casa onde eles estavam escondidos, com medo, a portas trancadas, Jesus apareceu. Como ele entrou lá, eu não sei. Se ele apareceu, se ele passou pela parede, eu não sei. Se ele destrancou aquilo que estava trancado, ele entrou. E ele tinha uma palavra na boca dele: paz seja convosco. Em meio ao medo, em meio ao temor, em meio, quem sabe, ao receio do julgamento, ele tem uma palavra para o meu e para o seu coração: paz seja convosco. E a paz dele não é uma paz como o mundo dá. Ele diz: eu dou a minha paz e deixo a minha paz com vocês, não como o mundo dá, mas uma paz que quando você dobra o seu joelho, mediante as suas provas, e apresenta tudo ao Senhor, o apóstolo Paulo vai dizer: é uma paz que excede todo o entendimento. Todo o entendimento, você não consegue nem entender, mediante as situações que você está vivendo, essa paz que habita no seu coração. E lá, eles tiveram um encontro com Cristo ressuscitado, por 2 vezes, a primeira sem Tomé, a segunda com Tomé, mas uma terceira vez, a terceira aparição de Cristo, aqueles apóstolos, após a sua ressurreição, foi na praia, lá no mar de Tiberíades, que também é chamado de Mar da Galileia, ou seja, no mesmo lugar onde Jesus havia encontrado aqueles dois, disse: ei, deixa a rede, vem me seguir. Naquele mesmo lugar, o que eles estavam fazendo? Pescando, porque Pedro falou: eu vou pescar, e voltou para aquele mar, e os outros foram com ele, porque ele tinha liderança. Os outros falaram: eu vou com você, e foram a pescar e não pescaram nada. Mas pela manhã, Jesus apareceu lá e eles não perceberam, e falou: lança a rede do lado direito, porque vai dar peixe. E deu tanto peixe, 153 grandes peixes, que a rede quase se rompia. E quando eles viram o agir sobrenatural de Jesus ali naquele momento, eles perceberam algo: esse homem não é um homem qualquer, é o próprio Jesus. E eles chegaram na praia, já tinha o quê? Peixe e pão na brasa, já tinha alimento para eles, já tinha uma refeição, um banquete para eles ali na presença de Jesus. Eles foram lá, olha só que interessante, quando eles tiveram essa revelação de Deus, passaram um tempo, eu não sei o que eles conversaram ali, mas fato é que eles puderam ter mais uma revelação do Cristo ressurreto, e eu acho lindo, porque Jesus comeu com eles na casa, comeu com eles na praia, por isso que crente gosta de comer, né? Jesus comeu mesmo ressuscitado, ele passou tempo com aqueles discípulos, com aqueles apóstolos, dando instruções, mas em algum momento, não há exatamente um relato bíblico transitório que a gente consiga ver como foi esse desenvolver, esse desenrolar, mas é fato que em algum momento Jesus e Pedro estão caminhando, porque Pedro vai olhar para trás e vê João, então eles não estavam sentados comendo, eles foram caminhar, quem sabe na orla daquele mar, naquela praia ali no Mar da Galileia. E aí Jesus pergunta para Pedro: Pedro, você que eu te chamei lá atrás, você que me negou, tu me amas? E Pedro diz: claro que eu te amo. Tu me amas? Eu te amo. E agora mais chateado: tu me amas? E ele vai responder: tu sabes que eu te amo. E aí qual que é a resposta de Jesus? Tá bom, se tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Não fica com isso só para você não. Não fica com isso guardado só em você, mas seja um agente de transformação nesse tempo, cumpra os propósitos e as agendas do céu nesse tempo. A banda pode vir. Isso era a mensagem de Jesus para Pedro: o seu amor por mim, ele tem que ser traduzido num serviço para o reino de Deus, que vai impactar a vida do próximo. Eu te chamei para ser um pastor nesse tempo, pastorei as minhas ovelhas. As ovelhas continuavam sendo do Senhor, mas Deus tinha uma missão através da vida de Pedro, aquele que foi chamado nesse mesmo lugar: vem e siga-me. Você negou, mas não acabou não. Vem, agora pastoreie as minhas ovelhas, me ame, na prática me ame, porque uma fé sem obras é morta, e ele estava ali ensinando Pedro na prática. E aí ele vai olhar para trás e falar: mas e esse, quanto a esse? Que Jesus vai falar a respeito da morte de Pedro, que vai chegar o tempo, ou iria chegar o tempo,
onde ele não conseguiria mais se vestir e precisaria da ajuda do próximo. E ele pergunta, e quanto a esse aqui? A respeito de João que estava o seguindo. Jesus vai dizer, se eu quero que ele viva até que eu venha, o que te importa, né? O que importa para você? Mas foque no ministério, no chamado que Deus te deu, porque às vezes a gente fica olhando para tantas coisas, não cumpre aquilo que Deus falou para a gente. Pastoreie as minhas ovelhas, é isso que eu quero de você, essa é a resposta que eu quero de você, é esse o chamado, é esse o propósito, o ministério que eu confiei nas suas mãos. Era essa a vocação que Deus havia colocado nas mãos de Pedro. E aí, eu fiquei pensando que João teve o seu destino, um ministério muito diferente do ministério de Pedro. Mas ele também teve sua importância no Evangelho. Todos nós aqui fomos chamados e transformados por Deus, fomos atraídos por Jesus, para nós vivenciarmos essa transformação. Por vezes, eu e você podemos estar igual João Marcos. João Marcos, ele acompanhou Paulo na primeira viagem missionária junto a Barnabé, mas em determinado momento ele virou as costas e voltou. Paralisou no caminho, ou quem sabe afastou-se do propósito do chamado de Deus, se distanciou da vontade de Deus. Quem sabe você nessa noite está como João Marcos aqui. Quem sabe você nessa noite já abandonou a pregação do Evangelho, aquilo que Deus tinha colocado sobre as suas mãos, essa responsabilidade. Mas eu creio também que vai chegar um tempo, assim como chegou para João Marcos, quando Paulo na prisão falou, manda chamar João, porque agora ele me é muito útil para o Evangelho. Eu creio que é um tempo que Deus está querendo despertar pessoas que paralisaram na caminhada, pessoas que foram tocadas por Jesus e um dia ouviram, ei, vem me seguir, e você foi até Jesus porque seu coração queimou e ele continua nos atraindo, mas no meio do caminho você tropeçou, no meio do caminho você teve as suas falhas, você como Pedro negou a Jesus, mas Jesus está perguntando, ei, você me ama? Então faz aquilo que eu te mandei fazer, cumpre o chamado que eu coloquei sobre a sua vida, e por isso quero te pedir que você se coloque de pé nesse tempo, porque eu creio, nessa noite é uma noite onde Jesus deseja restaurar sobre a minha e sobre a sua vida, chamados, propósitos, sabe, coisas que você falou com Deus e você se posicionou diante de Deus e você retrocedeu, mas hoje é um tempo de restauração diante de Deus no altar do Senhor. Por isso nesse tempo eu quero te convidar, se você, quem sabe, se encontra nessa situação de ter um dia já recebido a Jesus, de um dia você já ter confessado Jesus, de um dia você, quem sabe, já pregou, mas você parou por algum motivo e você já não quer mais voltar, mas hoje Jesus está dizendo, cumpre o teu chamado, cumpre aquilo que eu te mandei fazer, seja um agente de transformação, faça a diferença nesse tempo. Ei, Deus deseja levantar essa igreja, para nós não sermos apenas transformados, para nós não sermos apenas frequentadores de culto, para nós não termos apenas uma postura de apenas crer em Cristo, que já é maravilhoso, mas Ele quer transbordar através da minha e sua vida, e eu creio, Jesus com a sua unção, nessa noite, vai habilitar a sua vida, vai habilitar a minha vida, para nós alcançarmos níveis maiores e ser como Maria, porque Maria um dia recebeu o derramado do Espírito, e ela não sabia como ficaria grávida, mas o anjo falou para ela, eu derramarei do meu Espírito sobre você, derramarei do meu Espírito sobre você, e você gerará esse menino. E ela acompanhou Jesus em todas as suas fases, e quando estava em Caná da Galileia para começar o ministério, ela disse, façam tudo o que eles lhes disser, faça tudo o que Jesus disser para você. Mas Maria não parou no caminho, ela não retrocedeu. Muitos discípulos fugiram, mas na crucificação Maria estava lá, aos pés da cruz. Ela estava lá aos pés da cruz, chorando e vendo seu filho sendo morto. Ela não parou, mesmo em meio à morte do seu filho, mesmo em meio, quem sabe, à perseguição que isso poderia gerar a ela, mas ela continuou e foi uma bênção. Talvez seu chamado seja apenas, ou entre aspas apenas, porque é muita coisa, mas seja ser uma mãe e um pai de excelência, como Susan Wesley, que orou tanto por John Wesley, e depois ele alcançou as multidões para Cristo na Inglaterra no século 17. Quem sabe é esse o teu chamado, e você tem deixado de lado algumas coisas. Hoje o Senhor está te chamando, e eu quero te convidar, no nome de Jesus, saia do seu lugar enquanto a banda toca este louvor, porque Ele está te chamando novamente, apacenta as minhas ovelhas, faz a obra que eu tenho te confiado, eu desejo te restaurar. O Deus de restauração está aqui te chamando de novo. Ei, deixa essa rede para lá, vem, me segue. Eu tenho mais para fazer através da sua vida. Eu quero cumprir os meus propósitos na sua vida. Eu quero cumprir aquilo que Deus, que eu já tenho te prometido, já tenho te falado. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Você que deseja, vem à frente no nome de Jesus.